Então, pessoal, nesse vídeo vamos conhecer os melhores filtros da Loto Fácil, os filtros campeões de bilheteria, aprender como fazê-los, como aplicá-los na prática. E para isso nós vamos utilizar o software Cologa. Então tá aqui, pessoal, o software Cologa. Eu já abri aqui na opção Loto Fácil. Para quem já assistiu outros vídeos aí, eu já expliquei sobre esse software, né, que ele foi desenvolvido pelo Gui Novaes, né, que possui um canal no YouTube também, quem quiser assistir os seus vídeos, explicando sobre as funcionalidades desse software, né? E se você quiser baixar, é só ir aqui no endereço do site, www.cologa.com.br. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês sobre os filtros campeões de bilheteria da Loto Fácil. Então para isso você abre o software, Cologa, né? Seleciona aqui a opção Loto Fácil, que é a loteria Loto Fácil, e vamos aqui em editor de filtros. Bom, eu vou compartilhar com vocês todos os filtros que eu normalmente utilizo, né, que foram desenvolvidos aí ao longo do tempo. Alguns por mim mesmo, outros eu peguei, né, de outras pessoas que já tinham usado antes. E aí eu quero mostrar aqui, pelo menos a maioria deles, como é que a gente faz, como é que ele funciona. Bom, o primeiro filtro que eu quero mostrar para vocês é o filtro das ímpares. Pois, segundo as análises dos jogos anteriores, a tendência é que nos jogos seguintes nós tenhamos de 6 a 10 ímpares dentre os 15 sorteados. Então a gente coloca aqui o filtro, manter, ou seja, eu quero manter dentro desse grupo de ímpares, né, que são 3, 6, 9, 11, 13, eu quero de 6 a 10. E eu posso testar esse filtro para saber se dentro desse universo de jogos passados da Loto Fácil, se realmente nós temos uma quantidade de ímpares de 6 a 10 nos jogos anteriores que justifique esse filtro. Então eu venho aqui na página principal do software, e aí eu venho aqui na opção baixar, né? Baixo todos os jogos, ele vai baixar todos os resultados, depois eu vou carregar todos. Ele traz todos os sorteios aqui do 1 ao 2563, ele traz aqui para a tela de conferência, e a gente vai usar todos esses resultados para gerar nossas estatísticas aqui no filtro. Então eu disse para ele que eu quero, dentre os ímpares, de 1 a 25, eu quero no máximo 10, no mínimo 6 dezenas mantidas, né, o filtro manter. Então quando eu clico aqui para testar, ele vai me dizer que esse meu filtro tem uma cobertura de 95% dos jogos, ou seja, 95% dos sorteios, dos jogos sorteados, sai entre 6 e 10 ímpares. Então se eu já tenho esse filtro aqui de ímpares, eu não preciso fazer de pares, porque ele vai logicamente compensar na geração dos jogos com os números que faltam entre os pares, tá certo? Então esse aqui é um dos filtros que muita gente joga, um dos mais utilizados aí pelos jogadores, apostadores. O próximo filtro é da linha, né? Assim, a gente pega as linhas do volante, são essas linhas aqui, ó, 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25, e faz o filtro. Então eu quero saber aqui na primeira linha, que é a linha 1 a 5, quantas dezenas saem no mínimo e no máximo. Eu quero que saia no mínimo 1 e no máximo 4. Eu quero manter, ó, o filtro manter. Nesse grupo de dezenas eu quero no mínimo 1, no máximo 4. E aí eu cadastrei aqui, vamos testar se funciona mesmo, utilizando como parâmetro os jogos anteriores, certo? Que a gente baixou lá aqui na tela inicial. Eu clico aqui no botão análise do filtro, então ele me mostra aqui, ó, que esse meu filtro aqui, de 1 a 4 dezenas em cada linha, ele cobre 94% dos jogos, ou seja, 94% das vezes sai de 1 a 4. Raramente, né, uma linha fica vazia, então nós temos de 1 a 4 como 94% de números sorteados dentro desse grupo aqui de 1 a 5. E aí esse mesmo critério se repete nas linhas seguintes, de 1 a 4. Na linha 6 a 10, eu também quero de 1 a 4. Quando a gente faz o teste, dá o mesmo percentual, 94,26. Quer dizer o quê? Que 94% dos jogos sai de 1 a 4 dezenas de uma linha. Raramente
fica sem nenhuma dezena e raramente saem 5 dezenas de uma linha. E esse filtro se repete nas linhas seguintes, né? Sempre 1 a 4, mantendo 1 a 4 dentro da linha. E da mesma forma nas colunas. As colunas são essas formações na vertical, né? De 1, 6, 11, 16, 21, 2, 7, coluna 2, 2, 7, 12, 17, 22 e por aí vai. E aí também aqui você tem de 1 a 4. E quando você clica para testar, você vê que ela tem também a mesma cobertura da linha. Ou seja, raramente sai em uma coluna as 5 dezenas aqui. Geralmente sai de 1 a 4. 94% das vezes. E aí nós repetimos esse mesmo filtro para as demais colunas, né? Coluna 2, 3, 4 e 5. O outro filtro que a gente usa é o filtro soma, onde você tem a soma das dezenas do software Cologa. Quando você vem aqui no soma dos números, você clica na aba estatísticas, depois tem outra subdivisão aqui, você clica em aba soma dos números, e aí você vai gerar o gráfico. E aí você pode perceber por aqui, ó, a quantidade de o valor da soma dos jogos. A soma dos jogos é somando um número com o outro dos sorteios. Por exemplo, aqui, ó, soma 1 mais 4 mais 5 mais 7 mais 10 mais 12, aí soma até o último, até o 21 aqui no caso, e essa soma ela fica dentro desse gráfico aqui. Então você vê que jogos onde a soma é inferior a 160, eles são bem raros, ó, saíram 10 vezes apenas. E jogos que tem uma soma superior a 230 também saíram bem poucos. Então a média ficaria mais ou menos aqui, ó, entre o 166 até o 220 alguma coisa. Então vamos ver nosso filtro como é que está. Aqui está entre o 160 e 230. Então está aqui, ó, entre o 160 e 230. Os jogos que estão além disso e acima e antes disso, eles são descartados porque são jogos bastante improváveis. Tá certo? O próximo filtro é sobre a posição. O que é o filtro posição? Você vem aqui no menu dos filtros. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa, que também a soma é um filtro diferente, ó, soma geral. Nos outros filtros nós usamos a função manter, né? Manter, ou seja, desse grupo aqui eu quero manter de 1 a 4, né? Então eu uso a função manter. Na soma já é outra função, é a função soma geral, tá? Ele vai entender que você quer o mínimo 160 e o máximo 230. Ele vai somar as dezenas e vai fazer a filtragem. Já na posição você vai dizer que você quer limitar número por posição. O que significa isso? Quer dizer que naquela posição do sorteio, ou seja, na posição 1, você tem 15 dezenas, e cada dezena é uma posição, né, de 1 a 15. Então na posição 1, você quer um determinado grupo de dezenas que podem sair ou não. No caso aqui eu quero que seja no mínimo 1, no máximo 3. Eu não quero que saia do número 4 em diante na posição 1. Ou seja, no sorteio eu não quero nenhum jogo que comece com 4. Eu quero que ele comece de 1 a 3. Então na posição 1 eu vou ter da dezena 1 até a dezena 3 no máximo. E aí quando eu testo aqui, ó, ele vai me dizer que 95% dos jogos começam com a dezena 1 até a dezena 3. Na posição 2 eu quero do 2 ao 6. E aí quando eu testo ele me mostra que na posição 2 97% dos jogos tem da dezena 2 até a dezena 6. E aí assim por diante a gente vai selecionando aqui as posições, né? Na posição 3 eu quero que seja do 3 ao 8. Na posição 4 eu quero do 4 ao 10. Então você vai ter um jogo onde as posições elas vão estar sempre entre um grupo de números específico. Não vai ter nenhum número assim muito diferente, que vai ser uma posição improvável. Por exemplo, começar com o número 6, né? Um jogo, uma autofácil que inicia com 6 é muito raro. E aí vai até a dezena 15, onde você vai ter no mínimo 23, no máximo 25. Que também tem 95% de cobertura dos jogos, aqui, da 23 a 25. Outro filtro bastante utilizado pelos apostadores é o filtro de múltiplos de 3. Por algum motivo, os múltiplos de 3 têm uma tendência de saírem. E aí você tem aqui um universo de 3 a 7 dezenas que saem com frequência dentro do grupo múltiplo de 3. Que é 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24.
Quando você analisa aqui, você vai ver que de 3 a 7 dezenas estão dentro desse grupo. Outra sequência é a Fibonacci, que é aquela sequência matemática que eu já falei, tem outros vídeos aqui. Essa sequência ela acontece com a soma do número anterior com o número seguinte. Por exemplo aqui 1, aí soma 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, e 3 mais 8, 21. Aí como 21 mais 13 vai passar de 25, a gente só vai até o 21. Então nessa sequência também tem uma certa frequência de dezenas, que é de 2 a 6. Então quando você testa aqui, ó, eu quero manter nesse grupo 2 a 6. E aí você tem aqui, ó, 98% dos jogos tem dentro desse grupo de 2 a 6 dezenas. Outras filtragens que são feitas também são bem interessantes, é da moldura. A gente gosta de jogar fazendo aqueles desenhos, então a moldura nada mais é do que esses números aqui, que estão do lado de fora, né? Isso aqui seria a moldura. Então dentro desse grupo aqui, geralmente saem de 8 a 12 dezenas. E a gente coloca aqui, dentro desse grupo eu quero manter de 8 a 12 dezenas. E aí você filtra aqui e testa. E você vê que nos jogos anteriores saíram 95% das vezes de 8 a 12 dezenas dentro desse grupo. Da mesma forma os números primos, que também tem uma frequência dentro dos sorteios, de 7 a 11 dezenas dentro desse grupo aqui de 15, né? Os números primos dentro dos 25 são 15. Quando você analisa aqui, você vai ver que tem 96% de cobertura quando você joga de 7 a 11 dezenas dentro desse grupo. O miolo, se você vier aqui no seletor, você vai ver que o miolo são esses números aqui, na parte de dentro do volante, do bilhete. E aí você tem uma frequência de 3 a 7 dezenas dentro desse universo aqui do miolo. E aí quando você testa, você vê que em 95% das vezes, dentro desse grupo saíram de 3 a 7 dezenas. E assim a gente segue. Algumas pessoas gostam de jogar desenho de cruz, né? A cruz seria aqui, ó, esses números aqui. Vamos mostrar aqui no seletor. Seria esse desenho aqui, tá? 3, 8, 13, 18, 23, 11, 12, 13, 14, 15. E aí você pega esse grupo de números e faz aqui a seleção e diz que quer manter dentro desse grupo de 4 a 8. E aí quando você faz o filtro e testa, você vai perceber que dentro desse grupo aqui de 10 dezenas, saem de 4 a 8 em 97% dos sorteios. E assim a gente segue, né, fazendo os filtros. Tem o X, tem o H, tem os invertidos, né, que é 1, 2, 12, 10, 20 e 21, né, que são dezenas números invertidos. São curiosidades que o pessoal vai criando e a gente vai absorvendo aí e testando para ver se funciona. Então, por exemplo, invertidos aqui, eles saem de 2 a 5 em 94% das vezes. As linhas que são linhas duplas, né? Você vai ter de 4 a 8 dezenas aqui, por exemplo, do número 1 ao número 10. Que seriam essas duas linhas aqui, né? Nesse grupo de dezenas, geralmente saem de 4 a 8. Quando a gente testa, 96% das vezes saem. Já na linha de baixo, que é da 11 a 20, nas duas linhas de baixo, essas duas linhas aqui, você também vai ter de 4 a 8. De 11, da dezena 11 a dezena 20, você testa, vai ter de 4 a 8. E aí, você vai fazendo outros filtros, selecionando outros grupos e incluindo dentro do seu conjunto de filtros. E no final você vai ter bastante informação para filtrar e vai descartar um jogo que vai descartar combinações improváveis, né? Quando jogos que começam com a dezena 6, jogos que são do 1 ao 15, você vai descartar jogos que provavelmente não são combinações que sairiam, né? Não são combinações que são comuns. E aqui você, na regularidade, você consegue, utilizando essas
esses filtros, ter sempre jogos equilibrados que podem, né, ao longo do tempo aí, lhe garantir alguns prêmios. Quer dizer então que se você filtrar os seus jogos, se você utilizar essas informações, você vai acertar o 15, o 14? É claro que não, essas informações servem para que você descarte jogos improváveis e tenha jogos mais equilibrados, o que possivelmente podem lhe ajudar a ganhar algum prêmio. Quando aqueles jogos improváveis seria muito mais difícil. E tem um último filtro que eu queria mostrar, que é do último sorteio. Só que esse filtro aqui você tem que sempre alterar antes de gerar as suas dezenas, porque ele tem que pegar as dezenas do último sorteio. Então, dentro do grupo do último sorteio, você vai colocar aqui que é manter de 6 a 9, porque geralmente essa quantidade de dezenas é que se repetem nos jogos seguintes, ou seja, do último jogo se repetem de 6 a 9 dezenas. Certo? Então você vai ter que pegar o último resultado, vai ter que limpar aqui o seletor, preencher e alterar o filtro sempre que for gerar um novo conjunto de dezenas. Agora eu quero mostrar na prática como é que a gente gera os jogos utilizando os filtros. Então eu vou fazer um teste aqui. Então eu vou gerar 6 jogos aqui, eu vou marcar aqui ativar o filtro, vou gerar. Então tá aqui, ele gerou 6 jogos. E aqui se você for analisar, você vai ver que na posição 1 aqui, ó, só mostrando o filtro das posições, sempre vai começar com 1, no mínimo 1, no máximo 3. Nunca vai ter um jogo começando com 4, por exemplo, né? E assim nas outras posições. E se você somar, você vai ter sempre aquele universo lá de soma, né? Como a gente testou aqui, de 160 a 230. Dentro das linhas das colunas também vai ter no mínimo 1, no máximo 4. Então esses aqui são jogos filtrados. Você pode ver aqui que ele descartou aqui 610 jogos e gerou 100. Ele teria gerado 711 se não tivesse usado o filtro. Vamos desmarcar aqui para mostrar como é que seria. Eu quero gerar aqui 750 jogos. Estou gerando aqui sem aplicar o filtro. Agora eu vou aplicar o filtro. Ele gerou 750 de maneira aleatória. E você pode ver que aqui, ó, já começa com 4, né? Ele não está com o filtro aplicado. Quando eu aplicar o filtro, ele vai reduzir essa quantidade de jogos e vai me dar jogos filtrados. Ou seja, os jogos onde aquelas informações que eu inseri vão ser aplicadas. Então, quando eu clico bem aqui, ó, aplicar filtro, lógico, antes você tem que marcar todos aqui, ó. Marcar todos, desmarcar todos, marcar todos. Então tem que ficar tudo marcado para poder ser aplicado. Aí você vai aplicar o filtro, pode reduzir para 117. Certo? Esses jogos que você gera aqui, se quiser marcar no volante, pode marcar manualmente, ou você pode imprimir para poder ganhar tempo, né, e não ter que marcar manualmente. Para isso você vem aqui na aba impressão e aí você escolhe aqui o modelo do volante, né? Aqui tem os modelos, tem da Independência, tem o modelo 2021 e ele já te dá aqui o valor provável do jogo, né? Esse valor aqui está atualizado para o jogo simples de 2,50, jogando 117 vai dar 292,50. E aí você clica aqui em imprimir e ele vai gerar os volantes em PDF, né? E aí você pode imprimir e recortar no pontilhado, que essas marcações aqui são as mesmas marcações do volante da Lotofácil. E aí você leva na lotérica e com esse papel aqui recortado, quando o atendente passar na máquina vai dar tudo certo e o jogo já vai sair como se fosse do bilhete mesmo marcado à mão. Também é uma funcionalidade muito interessante desse software, que você ganha bastante tempo com isso. Tá certo? Então é isso aí, esses são os jogos filtrados. Esses aqui são os principais filtros, né? Se vocês tiverem interesse e gostaram do vídeo, coloquem nos comentários aí que eu vou disponibilizar um arquivo com todos esses filtros aqui para vocês aplicarem aí no seu software Cologa. Valeu, obrigado por assistirem e até a próxima.